Sejam bem-vindos, meus amigos, mais uma vez ao nosso canal Pós-Verdade e Fake News, o mundo dos mentirosos. Nós já vimos os conceitos preliminares, as ideias principais referentes à pós-verdade e às fake news. Agora nós precisamos entrar em um outro campo, trazendo exemplos, dados concretos, para que isso possa ser entendido de uma maneira mais fácil. Nosso primeiro exemplo foi trazido de uma operação do serviço secreto inglês na época da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A ideia seria trazer aquilo que seria a mentira perfeita. Nesse caso, a mentira significa desinformação, ou seja, um modelo, uma mentira, uma fraude que teria sido tão perfeita que poderia enganar a qualquer um. Nós estamos em 1943, em meio à Segunda Guerra Mundial, com o equilíbrio entre a Alemanha e os aliados começando a se reverter em favor dos aliados. Foi nesse momento, em 1943, que eles resolveram invadir a Normandia, o que seria conhecido como Dia D, a maior operação anfíbia da história. Mas, para isso, eles precisavam de uma ponte, eles precisavam de um lugar de apoio, de referência que pudesse permitir o armazenamento e a estrutura que eles teriam de apoio de uso para a invasão. Foi chamada Operação Overlord. Este ponto de apoio seria a ilha da Sicília, que fica no sul da Itália. Essa ilha serviria de ponte para que as tropas inglesas, americanas e dos aliados pudessem desembarcar na Itália, assim como guarnecer material, suprimentos que seriam utilizados também na invasão da Europa. Qual era a grande questão? A grande questão é que os alemães também sabiam disso. A Sicília era o local ideal para que fosse usado como ponte para a invasão. E assim sendo, eles trataram de guarnecer essa ilha com tropas para que pudessem repelir qualquer invasão. Os nazistas, os alemães, então guarneceram a ilha, fortificaram a Sicília contra qualquer possibilidade de invasão das tropas aliadas. Qual foi a ideia que o serviço de inteligência inglês resolveu ou propôs para que pudesse enfraquecer as defesas da ilha? Um plano muito incomum, uma operação muito avantajada, muito avançada para a época. Eles resolveram iludir o sistema de inteligência alemão, fazendo-os crer que o local onde as tropas aliadas atacariam não seria a Sicília, e sim a Grécia. A Grécia também era uma nação que estava sob o domínio nazista e, no entanto, poderia servir também de base para reforços e também para a infraestrutura necessária à invasão da Itália, dada a sua proximidade. Mas como enganar os alemães? Como fazer com que a inteligência alemã se convencesse de que os ingleses e americanos iam desembarcar na Grécia e não na Sicília? Foi aí que os ingleses fizeram a ideia da Operação Messerschmitt, que em inglês poderia significar algo como Operação Carne Moída, ou Operação Pedaços de Carne, que seria uma forma de iludir o serviço de inteligência militar alemão. E por que essa mentira tinha que ser uma mentira perfeita? Porque do outro lado da mesa, no serviço de inteligência alemão, estava nada mais, nada menos que o almirante Wilhelm Canaris. O almirante Canaris era reconhecidamente uma pessoa tida como inteligente, era uma pessoa dedicada. É interessante notar que ele não era nazista, ele nunca se filiou ao partido nazista, mas, no entanto, o seu mérito fez com que ele ascendesse à condição
de chefe da Abwehr, que era a inteligência alemã. Ele tinha diversas características que o favoreciam. Ele tinha sido um juiz, ele tinha sido advogado, ele era descendente de uma família nobre alemã e tinha um dom especial para línguas. Ele falava mais de 7 línguas fluentemente, entre as quais, além do alemão, é claro, o inglês, o francês, o italiano e o espanhol, dominando-as todas de maneira muito eficiente. No começo da Primeira Guerra Mundial, portanto, na guerra anterior, ele tinha sido comandante de submarinos. E, nesta posição, participou de diversas batalhas, inclusive afundando navios aliados. Ele acabou tendo seu navio atingido, sobreviveu, retornou à Alemanha e depois da guerra teve seu mérito reconhecido. A sua habilidade de línguas era muito grande, então ele conseguia se expressar em vários países na língua nativa. Isso chamou a atenção da comunidade de inteligência, que lhe deu uma primeira missão, que era construir uma rede de espionagem na Espanha. Então, a Espanha era um país já favorável ao regime nazista naquela época, e a facilidade de Canaris no uso da língua do espanhol era muito grande. E a ele foi confiada essa missão, ele realmente se removeu, foi mandado como diplomata para a Espanha e lá construiu uma famosa rede de espionagem. Os agentes alemães usavam a Espanha como base da sua articulação de inteligência. Então, o homem a ser enganado, a pessoa a ser enganada, era um indivíduo extremamente capaz e que também tinha profundos vínculos com a inteligência inglesa. Ele mantinha contatos com a inteligência inglesa, assim como outros serviços de inteligência, desde antes da Segunda Guerra Mundial, entre o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Tanto que os ingleses o consideravam um dos mais importantes ou um mais importante membro da inteligência da Alemanha, a ponto de ser um dos seus primeiros alvos. Esse era o homem que eles tinham que enganar. Como eles poderiam fazer isso? Qual a ideia por trás da Operação Messerschmitt? A primeira ideia da Operação Messerschmitt veio de um oficial da Marinha chamado Ivan Montagu, um homem extremamente inteligente também, formado em Harvard, que também tinha sido juiz e escritor e trabalhava, ao contrário de Canaris, na área de contra-espionagem. O outro membro que se juntou à equipe era um coronel britânico, Charles Fraser Smith, que nada mais, nada menos que o indivíduo que inspirou o personagem Q da série 007. Aliás, muitos afirmam que um dos idealizadores do plano tenha sido Ian Fleming, que foi justamente o escritor que criou o personagem 007. Esse oficial, Charles Fraser Smith, ele tinha uma capacidade muito grande de improvisação e construção de aparelhos adaptados para a espionagem. Câmeras pequenas, instrumentos ópticos, microfones, formas disfarçadas ou camufladas para a realização de operações. E esse time, formado por Montagu e pelo coronel Fraser, montou a grande estratégia que se tornou a mentira perfeita. Veremos isso no nosso próximo capítulo. Meu nome é Márcio Cristino. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe para que todos possamos tomar parte dessa discussão. Eu te espero no próximo capítulo.